Então vamos lá? Outro dia me fizeram uma pergunta que eu achei extremamente interessante. Por mais que eu acredite que ela não é totalmente verdadeira, ela é verdadeira, mas não totalmente verdadeira, e eu decidi dar uma explicação a respeito disso um pouco mais profunda, né? A pergunta é, por que que os brasileiros odeiam tanto os ricos e os empresários, né? Essa é uma pergunta interessante. Eu não acho que odeiam, mas eu acho que de fato em algumas regiões do Brasil, e não em todas, existe uma espécie de tentativa de acusar as pessoas mais ricas de terem roubado, de terem feito alguma coisa muito desonesta, muito errada, né? E eu consegui encontrar a raiz disso aqui no nosso país, e talvez de maneira que ninguém nunca tenha observado antes. Se alguém observou antes, comenta aqui o nome da pessoa, porque eu realmente nunca tinha visto essa análise. Eu estava conversando com um amigo meu, que é um filósofo, o grande Denis ali, e acabei chegando nessa conclusão. Então o que acontece? Para isso eu vou precisar contar uma história muito curiosa, você vai entender por que ela vai fazer sentido, e no final você vai falar assim, cara, faz sentido. Talvez seja isso mesmo. Então, eu vou contar a história da economia brasileira mais recente, que eu acho que a gente é fruto dessa história, né? Então, dos anos 1980 a 1985, o Brasil, ele já vinha sofrendo de uma hiperinflação que começou lá no General Figueiredo, né? De 79 ali, ele começou a sentir esses efeitos. E aí, diversas tentativas foram feitas ali ainda pelo General Figueiredo para tentar controlar. E aí, desde congelamento de preços e salários, até várias outras coisas para tentar diminuir a oferta monetária do Brasil para a gente poder evitar, né, os efeitos indesejados dessa inflação. Inclusive, inflação não é o aumento de preço. O aumento de preço é a consequência imediata da inflação ali, mas não é ele que é a causa da inflação. E aí o Plano Cruzado começou em 1986, lá com o José Sarney. Ele ganhou a eleição. Mentira! Quem ganhou foi o Tancredo, tá? Mas quem assumiu foi o Sarney. O Brasil tem uma dificuldade terrível com governantes. O Tancredo bateu as botas. Então, a gente teve a introdução do Plano Cruzado, que substituiu o Cruzeiro pelo Cruzado, né? Então, um cruzado é igual a 1.000 cruzeiros, a gente perdeu 3 zeros, né? Se devolver todos os zeros dos brasileiros, a gente fica tudo trilhardário, né? Ele congelou os preços e tentou controlar a inflação através do mecanismo de fiscalização, os chamados fiscais do Sarney. E é aqui que começa o nosso problema. O que acontece? A inflação por si, se você começar a estudar, você vai perceber que é o seguinte, a gente tem ali uma quantidade limitada de produtos na nossa economia. O que é? Então, existe um número específico real, né, de sacos de arroz, de sacos de feijão, de arroz nos campos mesmo, de gado nos campos e no açougue. Tudo isso é limitado pela realidade. A gente só pode ter aquilo que a gente de fato produziu. Com o dinheiro, isso não é da mesma forma. O governo pode colocar dinheiro na economia de diversas formas, tá? Ele pode colocar dinheiro na economia cortando a taxa de juros e aumentando a oferta de crédito. Ele pode literalmente, né, dar dinheiro para as empresas ou para os bancos emprestarem. Ele pode comprar títulos dos bancos. Assim, existe uma infinidade de mecanismos pelos quais o governo consegue inserir dinheiro na economia. Até contratando pessoas, o governo pode, né? Contratar pessoas e pagar os funcionários públicos. Ele pode investir em obras públicas e contratar pessoas por meio daquilo ali. Quando o governo ele começa a colocar dinheiro na economia, a gente tem uma expansão da produção. É verdade, tá? Então, você tem uma expansão da produção ali. Por quê? Porque o governo começa a construir uma obra no PAC. Por exemplo, vou construir agora um prédio, ele contratou os pedreiros, etc. Aquele prédio vai ser levantado. Só que, se o governo exagera nessa injeção de dinheiro, a gente começa a ter muito papel, né, moeda na economia, não papel de fato, mas dinheiro circulando na economia, muito dinheiro mesmo, uma expansão monetária muito grande. Os bancos também expandem essa oferta monetária se ele corta a taxa de juros, e a gente começa a ter pessoas com mais dinheiro. Raul, isso é ótimo. Então, o que o governo deveria fazer seria exatamente investir cada vez mais. Só que se o governo faz isso e não dá tempo da produção aumentar, ou se essa produção de fato não aumenta, porque o que ele está colocando é dinheiro em setores que não tem esse aumento na produtividade, etc., o que a gente pode ver é um aumento da quantidade de dinheiro na mão das pessoas com a quantidade de produtos ficando a mesma. Se todo mundo tem dinheiro, as pessoas começam a oferecer cada vez mais dinheiro para comprar os produtos. É a lei de oferta e demanda. Tô singularizando, tô colocando isso pro indivíduo, né? Mas não é muita gente que faz isso. Os preços vão se reajustando normalmente. E quando isso aqui acontece, os produtos começam a ficar mais caros. Raul, então a gente poderia simplificar dizendo que normalmente, né, as inflações são causadas pelos governos? Sim, as inflações são causadas diretamente pela política econômica, né? Como um todo. Não é pelo, o Lula, o fulano de tal, não. É o presidente do Banco Central, todo mundo junto. Eles ali podem acabar causando uma inflação dependendo do que eles façam. E aí, quando isso acontece, inclusive, tem quem
defenda, né, que uma das formas do governo tirar dinheiro da economia é aumentando imposto. E tem países que utilizam esse método. Então, você tem ali esse cenário, as pessoas com mais dinheiro, o preço dos produtos começam a aumentar. Você percebe que o governo foi a causa? Ele gerou o aumento, né, de dinheiro, de oferta na economia. E aqui a gente tem o preço dos produtos aumentando. Na hora que os preços dos produtos aumentam, você, cidadão, quando você chega lá na mercearia do seu Zé e você comprava uma linguiça por R$15,90 e agora o seu Zé fala pra você que a linguiça é R$20,90, você culpa o governo ou o seu Zé? Seu Zé. Seu Zé é um fela da p***. Tô comprando linguiça dele aqui todo dia, tá aumentando o preço. Você pechincha com o seu Zé. Você vai na feira, pechincha com o cara da feira. Você vai comprar um carro, você pechincha com o cara do carro. Você pechincha com o cara da construtora. A gente nunca pechincha com o governo, né? Pra ele parar de imprimir dinheiro. Mas a gente pechincha com todo mundo na economia. Porque a gente tem um rosto por aqueles preços. É que quando o Sarney, ele institui que a população, né, deveria fiscalizar os empresários na tentativa de congelar os preços, inclusive foi isso que deu errado no mundo todo, o congelamento de preço deu errado em todos os lugares que foi tentado, desde Roma, tá? Que foi um dos primeiros lugares que a gente tem história da tentativa de congelamento de preço. Acabou com o Império, basicamente. O que acabou com o Império faz... Não foi as invasões. Foi realmente a tentativa de controle de preço que fragilizou ali o Império Romano, né? Então, quando ele coloca que o empresário é culpado, ele ensinou a população a odiar os empresários. As pessoas iam ali no negócio vigiar como se elas fossem, né, a defesa, como se o governo estivesse tentando proteger ela daquele empresário malvadão que estava tentando aumentar os preços. Eu acho, analisando a nossa história, que o Sarney é o grande culpado de tudo. Eu cheguei na conclusão que a partir desse momento a gente começa a ter uma outra visão, porque quando você pega documentos mais históricos, mais antigos, etc., não existia esse nível de... Eu fiz uma pesquisa muito rasa, né? Não sou um historiador, deixando bem claro isso, mas quando você faz ali, ver os jornais, etc., parece que não existe esse ímpeto contra os empresários a partir do momento que o Sarney institui a tentativa de controlar os preços, que a gente deveria buscar ali, né, os empresários, e que eles estavam de alguma maneira sendo, porque se a gente deveria vigiá-los, é porque eles estão sendo desonestos, né? E daí parecia que os empresários estavam sendo desonestos. Aí como é que acaba essa história na prática? Todo mundo começa a fiscalizar e não adianta absolutamente nada, porque aí começa a faltar produto na prateleira. Não existe como, né? A oferta não cresceu, o dinheiro aumentou, as pessoas começam a comprar tudo que existe, acabou os produtos na prateleira. O que o Sarney fez? Desistiu? Percebeu que a ideia dele era idiota? Acho que sim, não? Não, mandou laçar o boi no pasto pra matar. Daí as pessoas tinham que vender o boi a qualquer preço, não tinham como comprar de novo as coisas pra poder produzir, não tinham como comprar os insumos e quebrou todo mundo. Então, Sarney atrasou o país em sei lá quantos anos, né, com essa tentativa louca dele e não conseguiu resolver o problema, porque não adianta congelar os preços se a oferta está limitada. Então você tem um problema ali com isso, né? Se a gente tivesse infinitos bifes, a gente poderia congelar o preço e continuaria saindo bifes, mas não tem infinitos bifes, porque precisa de vaca, e a vaca precisa comer, e se a vaca precisa comer e o preço não tá dando pro cara alimentar a vaca, ele vai parar de alimentar a vaca. Ele não tem como comprar. Por quê? Ele vai comprar um capim para alimentar a vaca. Se o capim ficou mais caro que o preço da vaca no final, né? Se o custo de capim, a água, o trabalho dele ficou mais caro, ele acaba não tendo como vender, entendeu? Que não é uma vontade do produtor de não vender. E isso até hoje as pessoas não compreendem. Você vai ver algumas vezes, e é de dar dó, é uma abstração louca, mas você vai ver algumas vezes, por exemplo, a pessoa que tem uma lavoura de tomate. Chega num momento que o preço do tomate cai. Aí mostra aquelas manchetes que deixam todo mundo revoltado. Eu concordo que é revoltante, né? Do produtor jogando fora aquilo. Ou muitas vezes deixando de colher, deixa apodrecer no pé. Por quê? Porque se ele colhesse, ele aumentaria o prejuízo dele. O dinheiro que ele vai gastar muitas vezes com a colheitadeira e o dinheiro que ele vai gastar com o transporte não se paga pelo preço que aquele insumo está no momento. Então, não adianta, né, você simplesmente ir lá e querer obrigar esse cara a vender, porque mesmo que a gente obrigue ele, fala, é proibido agora você jogar fora, o que vai acontecer é que vai tomar prejuízo, ele vai quebrar e a gente vai ter mais problemas na cadeia econômica. Então, basicamente, quando a gente analisa, parece que o brasileiro foi ensinado, né, a demonizar os empresários e as pessoas que produzem por aquilo que o governo causou. E é muito difícil você afastar as pessoas dessa ideia, porque até hoje isso acontece de outras formas. Muitas vezes os políticos, no geral, eles estão criando um problema e terceirizando esse problema para outra camada da sociedade. Eles fazem isso com relação aos empresários, eles fazem isso com relação aos trabalhadores, eles fazem isso com todos os grupos de pessoas. Eles criam ali um grupo de pessoas e começam a falar, esse grupo de pessoas é o problema do nosso planeta, é o problema da nossa vida, é o problema do sei lá o quê. E aí você, um cidadão, muitas vezes bem intencionado, você ouve aquilo e começa a tomar o lado do governo. Quando, na maior parte das vezes,
vezes os grandes causadores dos problemas que a gente teve, tudo, adivinha de quem, né? De quem tá com a máquina política na mão, nunca é do cidadão comum que tá ali trabalhando, acorda para produzir as coisas. E essa pessoa tá contribuindo com a economia. E essas outras pessoas que não trabalham, né? Esses caras que simplesmente vivem dos nossos esforços, eles estão atrapalhando a nossa vida na maior parte dos casos. É uma discussão aí. Eu decidi responder essa pergunta, não sei se estou certo, sinceramente, foi simplesmente uma análise que me ocorreu, né? De tentar entender um pouco disso. O que você acha que aconteceu de fato? Porque essas coisas de falar, o povo brasileiro é invejoso, conversa fiada, a gente adora uma história de sucesso, adora um menino que saiu da periferia e ficou rico, a gente sempre gostou desse tipo de coisa, a gente nunca teve problema com essa história. As empresas, elas tentam trabalhar com o máximo de eficiência. Se você joga para o mercado, a eficiência vai acontecer o seguinte, uma empresa, ela compete com a outra. Então, por exemplo, se você põe 2 supermercados um de frente para o outro, o que eles vão tentar é diminuir as margens para ganhar volume, de modo que a maior parte das coisas que são produzidas pela indústria em larga escala, elas tendem a ir abaixando de preço ao longo dos anos. Agora, aquilo que o custo de produção subiu, não tem como. Se, né, o IPCA não reflete o aumento de preço real dos produtos, a gente deveria dizer que o IPCA foi medido de forma incorreta. Só que isso também é incorreto. Porque quando você pega a cesta que o IBGE observa de produtos, isso não inclui, por exemplo, o seu pacote de Doritos. É óbvio que o pacote de Doritos pode ter ficado fora do índice que compõe o IPCA, porque a gente tem a inflação dos seus produtos. Se eu tomo, só um exemplo absurdo, né? Se eu todos os dias eu tomo uma garrafa de champanhe como salmão, é óbvio que o aumento do IPCA não reflete diretamente o aumento do meu salmão ou da minha garrafa de champanhe. Talvez a inflação da França reflita mais do que a inflação do Brasil. Então tem que tomar cuidado com isso para você não fazer essas abstrações. Agora, se você quiser deixar de se importar com isso mesmo, né? Entender que a sociedade tem os problemas dela e toda a sociedade vai ter, mas aprender a investir o seu dinheiro, aprender a multiplicar o seu patrimônio e conhecer um pouco também de como funciona a economia, né? O básico dela, pelo menos para você aprender a ganhar dinheiro com essas flutuações, o que eu vou te ensinar é acessar aí auvp.com.br, é a maior escola de formação de investidores do Brasil, tá? E a única que tem a própria plataforma de investimentos. Você matriculou na UVP, você tem acesso a uma plataforma exclusiva que a gente tem em títulos de renda fixa com uma rentabilidade maior, a gente tem ali todo um suporte, você pode investir no exterior pela nossa plataforma, tudo junto, pode investir em criptomoeda, pode investir em tudo, e detalhe, né, Raul, mas aí, doideira, vocês mesmos vão custodiar os meus investimentos aí, eu tenho medo, não te conheço, né, isso aí tá registrado, tá tudo certinho, meu príncipe, a gente tem ali, utiliza uma plataforma vinculada ao maior banco de investimentos de toda a América Latina. Então a gente está ali dentro da plataforma deles. Não sou eu que vou custodiar seus investimentos, pode ficar bem tranquilo. Abre aí alvp.com.br, preencha aqui esse formulário para mim. Terminou de preencher? Espera. Pode esperar aí até 7 dias úteis, agora um pouquinho mais. Por quê? Porque a gente está numa fase um pouco mais complicada aqui. O que aconteceu? Muita gente procurando a UVP e aí a gente teve um pouquinho mais de tempo para conseguir atender todo mundo, tá bom? E se você já foi aluno da UVP, comenta aí pro pessoal como é que foi sua experiência. A gente sempre convida vocês a fazer isso. Por quê? Né? Porque a gente sabe que é bacana para as outras pessoas lerem relatos de pessoas reais, né? Não ficar só lendo a nossa opinião aqui. Você perguntar pro cabeleireiro se você precisa de um corte de cabelo, ele sempre vai dizer que precisa, né? Mesmo que você tenha acabado de sair do cabeleireiro. Beijo pra vocês, até amanhã.